paz do Senhor. Queridos, que bom estarmos aqui novamente para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical desta semana. Já estamos na lição de número 10. A classe é juniores, crianças de 9 e 10 anos. Queridos professores, professoras, crianças, alunos, tios e tias, vocês que estão aí sempre nos acompanhando, aquele abraço de coração, que Deus continue te abençoando a sua vida, a sua família e o teu ministério. Vamos orar ao Senhor para que Ele venha nos abençoar ainda mais, abrir a nossa mente, o nosso coração. Amém? Querido Deus, te suplicamos, ó Deus, pela tua ajuda, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque sem ti, ó Deus, nós nada somos. Aqui estamos mais uma vez para aprendermos juntos a tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, venha nos revelar, venha falar nos nossos corações, nos coraçãozinhos dos nossos alunos. Pai, que eles cheguem na aula no domingo, às vezes triste, ferido, desanimado, mas a tua palavra que restaura, que eles possam sair alegres, renovados, reavivados na tua presença e faça deles, ó Deus, bênção cada dia mais nas tuas mãos para a vida das suas famílias, da igreja, da sociedade, Pai. Que eles sejam homens e mulheres de Deus no futuro. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, lição de número 10. Já estamos na lição de número 10 e o tempo está voando. É o Senhor abreviando os dias. Oséias reina e o povo se desvia. É dele que vamos falar hoje. Mas é muito importante você destacar para os seus alunos, ou nós falarmos para as nossas queridas crianças, que este Oséias que estamos falando hoje era ou foi um rei em Israel. Estamos estudando a história dos reis de Israel. Não são todos os reis que estamos falando aqui, mas alguns deles, né? E vemos que este Oséias foi o último rei de Israel. Veremos por quê. Existiu um profeta também com este nome Oséias, um profeta muito conhecido de todos nós. Inclusive, existe o livro do profeta Oséias. É um dos profetas menores. Temos os profetas maiores e os profetas menores. Não porque eles eram menores em tamanho, em sabedoria, em cultura, nada disso. Profetas menores em tamanho de seus livros, de seus escritos. Mas Oséias fazia parte de um profeta da classe dos profetas menores. Foi um homem grandíssimo usado por Deus para falar para Israel. Profetas, crianças e alunos e professores eram aqueles que davam o aviso de Deus, a mensagem, o recado, admoestava, advertia e repreendia o povo de Deus. Esses eram os profetas, mas este é o rei de Israel. E tinha o profeta também que estava profetizando na época dos reis de Israel com o nome de Oséias. Por isso é bom a gente deixar claro, destacando essa diferença aí. O importante é que a nossa lição de hoje vai falar do reino. A nossa lição de hoje vai falar do reino norte de Israel. É dele que vamos falar, do reino norte de Israel. Este rei Oséias
foi o último rei desta parte do reino dividido. Aqui nós sabemos que existem 10 tribos que fazem parte do reino norte de Israel. E no reino sul, que é Judá, ficaram apenas 2 tribos. A capital aqui, Samaria. A capital lá, Jerusalém. Mas é de Israel que vamos falar hoje, é do reino norte, que este rei foi o governador, né? Foi o rei, foi o que presidia por esse tempo durante 9 anos. E infelizmente, pelo nome da nossa lição, nós entendemos e nós vemos que Oséias reina e o povo se desvia. Ah, não foi fácil. Desviar é o quê? Vamos deixar claro para os nossos alunos, ou vamos perguntar, deixar eles responderem, eles falarem. Desviar é afastar, é distrair, é mudar de direção. Então o povo, na época de Oséias, estava desviado, estava afastado, estavam distraídos, porque infelizmente Oséias também foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Oséias fez o que era mal e o povo também se inclinava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. A princípio, professores, aqui na nossa lição, nessa revista muito boa de conteúdo, diz aqui que Oséias era um dos servos de confiança do rei Peca, ou Pecá, né? É esse rei que foi anterior a Oséias. Oséias traiu esse rei. Oséias destruiu esse rei para conquistar o trono, para ficar no lugar deste rei. Foi essa conspiração que diz aqui na palavra de Deus que ele teve apoio do rei da Assíria. É um nome um pouquinho difícil, Salmaneser, rei Salmaneser, da Assíria. Então Oséias precisou fazer isso, essa maldade, matar o rei Peca e apossar do trono com a ajuda desse rei da Síria. E aí ele fica dominando, reinando em Israel durante 9 anos e levando o povo a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, a se afastar, a distrair, a ouvir, ou seja, a novamente a adorar bezerros de ouro, idolatria, imagens de escultura. Novamente o povo está fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, desobedecendo ao nosso Deus. Além dos bezerros, eles estão adorando também Baal novamente. Eles adoram Baal e prestam culto a eles. Na nossa lição ainda diz que existiu algum momento que eles adoravam a Deus e adoravam esses aqui também. E Deus não aceita. O rei Oséias se afastou dos mandamentos do Senhor. Muito triste. O rei Oséias, juntamente com o povo, estavam atolados no pecado, na orgia, no que a carne pedia para fazer, adorando outros deuses e afastando cada dia mais dos mandamentos do Senhor. Aqui nós destacamos um pouquinho melhor o primeiro mandamento aí que nós já dissemos em aula passada: não terás outros deuses diante de mim. O de número 2, não farás imagens de esculturas. Estavam afastados da lei do Senhor, estavam afastados da palavra de Deus, da verdade. Lâmpada para os meus pés
é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. É o que está escrito no Salmo 119. E Oséias, nessa situação, reinando em Israel, e teve aliança com esse rei da Síria, mas de repente o que acontece? O próprio líder da Síria, o Salmaneser, rei da Síria, faz guerra contra o próprio rei Oséias. Na mesma hora que parece que eram amigos, já eram inimigos. Então, cuidado com as nossas amizades. Cuidado, criança, com as suas amizades. Saiba selecionar, saiba entender quem pode ser seu amigo, aquele que ama Deus, aquele que tem bom testemunho, aquele que é mais crente do que você. Essa é a realidade. E aí o que acontece? Oséias era ímpio e o povo faz tudo isso e esse rei vem para guerrear. Oséias ficou juntamente com a nação, ficou sendo servo deste rei da Síria. Aqui também eu trouxe o mapa, professores, para a gente mostrar para os nossos alunos que a Síria é quem dominou Samaria, Israel. Ficava bem perto aqui, ó. Temos aqui Jerusalém, Samaria bem perto aqui de Jerusalém, né? Bem acima, um pouquinho mais perto. A Síria logo aqui acima, ó. Nínive, a capital da Síria. Foi esse rei que vem dominar Israel. E o rei Oséias e o seu povo fica sendo servo deles, tem que pagar tributos para eles, impostos para eles. Mas com o passar do tempo, Oséias não quis mais pagar imposto e fazer o que deveria ser feito. Porque aí ele pede ajuda para o rei do Egito. Sim, ele pede ajuda para o rei do Egito, o rei So, e tentando parar o rei da Síria. Mas quando o rei da Síria percebe que também foi traído e não estava recebendo imposto do rei de Israel, de Oséias e do seu povo, aí a coisa complica, porque diz aqui na nossa revista que este rei mandou também que Samaria fosse sitiada, ou seja, cercada durante 3 anos. Durante 3 anos, Samaria, a capital do norte de Israel, passou por uma situação difícil. O rei foi preso, o rei foi humilhado, esse rei Oséias, porque não estava na direção de Deus, não estava no conselho e no caminho do Deus vivo. Essa traição foi descoberta e o rei da Síria fica irado, põe Oséias na prisão, cerca Samaria, ninguém podia sair de Samaria, ninguém podia entrar. Samaria, os campos ficaram sem cultivo, as mercadorias não chegavam na cidade, a água era racionada, levando muito sofrimento e angústia para os israelitas, por causa da liderança que estava nessa situação. E queridos professores e crianças, os profetas estavam ali, sempre advertindo, sempre alertando, sempre repreendendo e sempre tendo a palavra de Deus para eles. E dizendo para eles, olha, se vocês não obedecerem, se vocês não abandonarem essas práticas que estão acontecendo entre vocês, se não voltarem às leis do Senhor, a lei perfeita que refrigera a alma, vocês vão ser levados cativo, vocês vão ser servos e escravos de outras nações. E isso não faltou. Deus usou seus profetas para alertar e para advertir sobre a idolatria
idolatria do pecado, sobre a queda da nação, se continuassem a adorar a deuses pagãos. Mas nem o povo, nem o rei se arrependeu do juízo, não se arrependeu do seu pecado. E o juízo de Deus veio para esse povo. Diz aqui no ano 9º do rei Oséias, o rei Salmaneser de Assíria. O que ele faz? Ele levou Israel cativo para a Síria. Foi muito triste, não foi? Foi, crianças. O rei pega desculpem, coloquei ao contrário. O povo, o rei da Síria, leva todo esse povo, Samaria, o reino norte, cativo para a Síria. E agora eles estão fora da sua terra, e para cá esse rei traz outros povos para morar em Samaria, em Israel. Quer dizer, o reino teve a sua queda, o reino foi invadido, o reino foi tomado por outro país, por outra nação. Que situação triste, porque não estavam ouvindo a voz de Deus através dos seus profetas. O Senhor sempre está falando conosco. Hoje Ele tem profetas também, sim. Ele tem a sua palavra também, sim, falando conosco. E nós precisamos, crianças e professores, ouvirmos a voz de Deus. Diz-nos a sua santa palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando. O Senhor está falando no nosso coração, que nós sejamos obedientes, que nós usamos isso de exemplo aqui no nosso para memorizar. Nos diz, professores, olha, não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Efésios capítulo 5 e 6, aqui na revista dá a ideia de fazer um quebra-cabeça com o memorizando, trabalhar ele com os alunos, levar uma cartolina, escrever os nomes dos reis que passaram em Israel, porque esse foi o último, houve a queda. O povo foi levado cativo para o cativeiro. Muito difícil, muita tristeza saber que isso aconteceu, mas falta do aviso de Deus não foi. Deus é longânimo, Ele dá um tempo, Ele vai falando, mas quando chega o juízo de Deus, aí não tem mais jeito. Foram levados. Aqui nos diz que Deus usa esses profetas, mas o povo não ouve. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é poderoso, Ele é único, Ele é digno de ser adorado por cada um de nós. Nada mais ficou, senão somente o reino sul, que foi a tribo de Judá. E assim Israel foi expulso da sua terra e levado para outros lugares, inclusive a Síria, que foi o principal. E o rei da Síria trouxe outras pessoas, como da Babilônia, de vários lugares, para morar aqui em Samaria, no lugar de Israel. Deus espera de nós, do seu povo, obediência, temor devido para que o seu nome seja exaltado. Quando não fazemos a vontade de Deus e não praticamos o que é justo, o que é certo, crianças, colhemos as consequências das nossas atitudes. Que Deus tenha misericórdia, que nós possamos sempre estar ouvindo e obedecendo a voz do Senhor. Porque se nós estamos acatando o que o Senhor está falando para nós, o que a sua palavra nos diz, mas se não obedecermos, se não praticarmos, seremos como homem tolo,
que construiu a sua casa sobre areia. Quando vem a chuva forte, o vento, ela cai. Mas se nós estamos praticando, obedecendo, seremos como aquele homem que construiu a sua casinha sobre a rocha, que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus. E a bênção, e a nossa casa estará de pé quando vem a luta e a tempestade. Que Deus vos abençoe. Queridos professores, crianças e alunos, obrigado por vocês terem se inscrito, obrigado por vocês terem comentado, dar o seu joinha. Deus abençoe, uma excelente aula para vocês. Até a próxima, se Deus quiser.